Eu sou o pastor Gilson Teixeira, pastor dessa casa de oração na Prainha, e é com grande satisfação que eu recebo nesta casa de oração o missionário Cláudio Tambosi. Amém. Graça e paz, meu Graça e irmão, paz. seja bem-vindo. Normalmente o missionário ele tem apoio financeiro de uma igreja, de uma instituição, conjunto de missões mundiais, e o irmão resolveu fazer missões por conta própria, longe da sua cidade natal. Quais as dificuldades que o missionário sentiu para fazer missões fora da sua terra natal? Sim, primeiramente, a dificuldade é de a gente entender que é Deus direcionando, Deus dando a direção para que venha sair, né? Ter essa certeza, a dificuldade. E por isso eu pedi muito a Deus a confirmação, estando no Rio de Janeiro, para que realmente, através dos acontecimentos, das confirmações, e eu falei assim, é realmente a vontade de Deus que eu viesse aqui pro lado do Fortaleza, Ceará, né? Na sua percepção, Deus estava contigo orientando cada passo a ser dado? Sim, com certeza. Dessa pergunta também está a confirmação de que o judeu ele pede três sinais, alguns deles pedem até sete, né? De que como seria essa ideia de sair, como o momento, a trajetória. Primeiramente foi os vídeos, né, pela internet, falando sobre missões, missionários, né? E então eu comecei a absorver isso, orando a Deus. Deus colocou muita paz, porque para sair do estado e para o outro, né, precisa de uma estrutura financeira, você precisa de estar no lugar aonde ficar depois de estar, estadia, ou alguém que pudesse poder hospedar, né? Então, tudo isso são desafios para aquele que sai, né? Então, Deus colocou tudo isso, a certeza no meu coração, que o principal de Deus, e eu falo toda a propriedade, como Deus já falou com muitos missionários, missionárias, é que Deus ele arruma meios. Deus ele arruma meios que pudesse falar assim, você só tem aí. Interessante que em Gênesis 12 fala que sai da tua terra, da tua parentela, Abrão. E ele foi, mas não falou para onde, falou que era uma terra prometida, né? Mas ele não falou como ir, ele só falou saia. O processo de sair e essa continuidade, ele não falou o que ia acontecer. Então, o missionário tem a certeza de seguinte, quando Deus bota no coração e ele desenvolve isso e começa a se relacionar com Deus ele fala assim, você vai. E essa paixão de pregar o evangelho em outra terra, outra cultura, outra região, Deus ele bota muita segurança, muita fé no coração. Ainda que seja um processo que você, nesse processo de altos e baixos, nessa ida, nessa permanência, você pode afrouxar um pouquinho. Eu posso dizer que a minha esposa, ela tremeu na base, ela falou, não vou voltar. Mas que eu sempre orando a Deus para que nós viéssemos a ter uma estrutura, um suporte para que, falando ao meu coração, pudesse a ela também, a cada dia, estruturá-la para ela poder fazer a missão comigo e não afrouxar. Mas com certeza, pastor, Deus quando coloca no coração e você desenvolve isso junto com a vontade de Deus, você vai e você paga muitas vezes para comprovar que Deus está contigo. Você é um processo de fé, é um processo de fé. Principalmente, eu creio que quando nós confiamos em Deus e colocamos nas mãos de Deus, nós temos a certeza que tudo vai dar certo. Confiança em Deus, né, pautada na nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temos fé. Amém. Nós falamos aqui que
que o irmão veio para o Ceará fazer missões, né? Mas quando chegou ao Ceará para fazer missões por conta própria, quais foram os desafios que o irmão encontrou aqui? Sim, o pastor falou de conta própria. Tem 3 maneiras do missionário fazer, 3 ou 4, alguns se estende para 4. Condições do missionário sair. Primeiro, sair amando da igreja, sustentado pela igreja que você é membro, né? Os pastores, a igreja em assembleia decide e a igreja vai custear o salário do missionário, uma plantação de igreja. Primeiramente. Segundo, é através da junta de missões, da qual eu vim da Igreja Batista, a junta de missões, ele pega casais e prepara ele, né, no tempo, e ali, com autorização da igreja, que é uma indicação para a Junta de Missões Nacionais, que é JMN, custear para estar no Estado. E a outra, terceira, é custear pelo empresário. Um empresário que vai custear, sendo da igreja, conhecendo você, conhecendo a sua conduta, a sua seriedade, omissões. E eu posso dizer a quarta. A quarta é por conta própria. Foi no meu caso, né? Peguei meu dinheiro e a Sara, com nossos direitos de trabalhista, nós falamos assim, então vamos pouco dinheiro e vamos sair para outro estado e vamos orar a Deus que no processo, né, estando no estado que Deus mandar, que no caso foi o Ceará. Ceará por quê? Porque eu tinha um grupo de amigos de missões e o WhatsApp começou em 2014. Isso em 2017 estava muito bombando o WhatsApp, né? Então aconteceu que amigo de missões, aí foi aí que eu fui conhecer a Sara. Nesse tempo aí a gente batendo conversando e eu falei assim, então eu estou com um projeto de Deus colocando e trabalhando no meu coração para que fôssemos lá para vir para o Ceará, Fortaleza. E desse tempo Deus foi trabalhando, como eu falei, através de vídeos e tal, foi confirmando em orações de pessoas que não me conheciam, e falando, ó, Deus tem uma obra para você fora, né? Ainda que eu sempre trabalhei na área de missões, pregando no interior do Rio de Janeiro, São Paulo. E eu vim e nesse processo Deus trabalhou o coração também de Sara, e também é um dos motivos da confirmação que Deus fala comigo, Deus coloca no meu coração a paixão, eu me desperto, e aí também tem que despertar, e precisa despertar, no coração da sua esposa. Por quê? Para que não vier uma corda de forçação de barra, de um para com o outro, né? Então, dessa maneira, assim, foi uma bênção. Pouco dinheiro, mas Deus sempre teve aí no desenrolar da nossa conversa, a gente possa explicar como foi esse processo de adaptação aí, talvez, né, que seja para muito ajuda para muitos que vão sair ainda pela primeira vez, sair para fazer esse trabalho missionário. Eu vejo importante em tudo isso é a concordância da esposa. Ela é fundamental nesse processo. Fundamental. Para que tudo dê certo, né? Então, a pergunta que eu ia fazer era esta, que como a sua esposa aceitou esse desafio, o senhor já respondeu. É interessante, pastor, sabe por que eu falo que isso é muito importante? Por quê? Porque a minha fé não é a fé da minha esposa. Minha esposa pode estar num nível de fé excedente à minha fé. Ela pode estar com um projeto que eu não venha a ter a certeza, a convicção, e ela ter. Então, Deus precisa trabalhar o coração de um, como também trabalha o coração da outra pessoa. Interessante que nesse texto mesmo, Deus chamou Abrão, não chamou a esposa dele. Também Deus não chamou Ló, Deus chamou Abrão. E com isso, a Sarai, né, ela atendeu e viu confiantemente que o senhor dela, o seu marido, Abrão, ele estava tendo a direção de Deus. Isso em nenhum momento a Bíblia se relata que ela, porque é isso mesmo, isso aconteceu. Provavelmente se tivesse acontecido, dela afrouxar, se é isso mesmo, Abrão, e tal, mas ela ficou convicta e confiou no Senhor, da qual o marido dela tinha comunhão. Né? É verdade.
Missionário, qual é a área que mais identifica para trabalhar? Então, pastor, a área que o missionário, biblicamente, né, como o apóstolo Paulo e os evangelhos, é o perfil do missionário que trabalha numa área de formação, primeiramente, pregar o evangelho e formar líderes. A grande questão que capenga é quando o missionário vai a uma terra e lá, com todo o aparato, a estrutura financeira, quando ele vai fazer o trabalho de evangelismo, ele evangeliza, muitas pessoas ouvem a palavra, aceitam a palavra, se converte, são batizadas, mas e seja membro. E fica só em cima do missionário ou da missionária essa questão de estar liderando e não fazem deles os futuros missionários. Porque o pastor ou o missionário, ele não deve fazer as coisas só. Ele é um precursor, é uma mola que comprime e que solta, e ela pula. Então, da mesma forma, convertendo pessoas, discipulando, preparando uma liderança para que eles possam também ser missionários e trabalhar em conjunto, em um local, né, específico, uma igreja montada ou em casa, em casa. Primeiramente, geralmente, começa o trabalho em casa, né? Como a Bíblia tem esse perfil, né, em Atos 2, 47 a 49, fala que estavam todos em casa, né? E ali foi a ação do Espírito Santo, para que esses irmãos convertidos eles possam fazer discípulos. Como? Na área do ensino, na área da música, né, da liderança, da música, ou aquele que se converte, que toca um teclado, toca um violão, uma estrutura, né, e depois essas pessoas desenvolverem em assim em concordância com o líder, o missionário. O que podemos concluir destas experiências do missionário juntamente com a sua esposa? Eu tenho a certeza agora, né, porque as coisas já se concretizaram, se formaram. Mas no começo eu fiquei muito pensando em os porquê, ou como, e como vai ser, né? Porque sair da sua terra natal, onde tudo é diferente, a cultura, a comida, as pessoas se expressam de uma maneira diferente. Você está em um lugar e você vê, pastor, as coisas acontecendo assim, e você ora ao Senhor, se coloca dependente totalmente na mão de Deus, a tudo Verdade. que você for fazer, e você orando, até muitas coisas que você ora superficialmente, não com detalhes, Deus é um Deus que ele arruma os detalhes para te dar suporte. Usa pessoas descrentes, pessoas que não abraçam a fé, a mesma fé, talvez uma pessoa... Eu tenho prova que quando nós chegamos aqui no Eusébio, nós estávamos atrás de um terreno. E, pastor, eu estava na Praça de Eusébio, né? Isso foi num feriado, foi no feriado, não, foi numa greve dos caminhoneiros. Aconteceu que eu sem cama, sem geladeira, sem fogão. A Sara tinha voltado para o Rio de Janeiro, tá? Para poder pegar o restante das coisas, só que ela estava lá, não queria voltar. E aí o que aconteceu? Parou a moto ali na Praça de Eusébio. E aí uma pessoa com a moto vermelha, um cearense grande, forte, falou assim: ô Márcio, você vai para lá, eu te dou carona. Ele pegou o capacete da aranha rosa, me deu, e eu sem entender muito assim, mas eu estava muito ligado com Deus, eu estava pagando aluguel de R$ 700, pagando água, luz, tudo devidamente. R$ 750. E eu senti de Deus, na minha intuição, que Deus falou para mim assim: vai porque esse é meu servo. E ele vai te dar direcionamento, da qual eu pedi: Senhor, eu estou na terra estranha, estou com pouco dinheiro, eu preciso me arraigar. Eu preciso ter um local que eu possa definir, tipo casa, um terreno, como construir uma casa. Já que eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, eu vou comprar um terreno humilde. E eu sentei naquela moto e falei assim: eu tenho coisa tem mistério nisso aí.
Ele me levou na direção ali, naquela reta da Coronel Cícero de Sá, entrou numa rua e falou assim para mim, eu te deixo até aqui. Parou a moto, tirou o capacete, eu desci da moto, eu te deixo até aqui. Porque Deus falou para mim que eu tenho que deixar você aqui, porque é aqui que você está procurando e que você vai achar. Porque sou homem de Deus e Deus falou isso para mim. Aí eu amém, senti muita presença de Deus. Eu vi ali no processo, pastor, que Deus estava comigo em todos os momentos. E vou falar mais uma coisa, ô irmão. Deus vai fazer nós nos encontrar para depois de você receber essa bênção, que eu não sei o que é, que você vai me contar que recebeu a bênção, para testificar a minha fé, porque eu sou homem de Deus. Aí eu falei, amém, irmão. Eu estava comovido ali, eu estava sentindo ali que o processo é como se fosse uma sombra, você caminhar e Deus está do teu lado e seguindo todos os seus passos. O que aconteceu? Aconteceu que Sara foi pagar, naquele local arrumou um terreno, é a casa da qual nós estamos, né, no Eusébio. Sara foi pagar no sábado a prestação que eram as parcelas do material, que a Casa de Material Construção, depósito, ele confiou em pagar parcelado. Sara foi lá e falou assim, eu quero pagar aqui a prestação das parcelas do material, porque nós conseguimos o terreno, a dona do depósito, ela é temente a Deus. E ela falou assim, a Sara é falante, minha esposa, falou assim, porque um homem de Deus levou ele até no local e falou assim, eu sou homem de Deus e aqui você vai achar o que você procura que eu não sei. E Deus vai identificar a fé e vai fazer nós encontrar. Aí quando a Sara falou isso para a dona do depósito, o rapaz do lado, e falou assim, a senhora é a esposa do carioca, que ele falou que era do Rio de Janeiro? Eu sou o rapaz da moto vermelha. Glória a Deus. Então, nesse momento, está confirmando que Deus está identificando para levar a minha fé, que Deus me usou, que vocês arrumaram o terreno e que vocês estão construindo. Abraçou, Deus foi glorificado. As pessoas muitas vezes não entenderam ali, porque era muito espiritual. Então, houve confirmações. Depois ela veio jubilosa, né, lá no terreno, e assim compartilhou e Deus foi glorificado. Eu fui ali começando a ter certeza, a convicção a cada dia que é um processo, pastor, que a nossa vida é dependente de Deus. Eu vejo nessa entrevista do missionário é que os planos de Deus são insondáveis. E quando nós confiamos em Deus, colocamos a nossa confiança nesse Deus soberano, eterno, nós temos a certeza que o melhor Ele fará por nós. Eu creio. Eu quero agradecer ao missionário Cláudio Tambose pela entrevista. Amém. E que Deus te abençoe ricamente, abundantemente a sua vida e de toda a sua família. Amém. Para mim é um motivo de alegria de poder ser convidado nesse espaço, né? Que o pastor dentro do seu ministério, casa de oração, nação para todos os povos, para né? todas as nações. Para todas as nações, de poder me convidar para eu poder compartilhar essa experiência aqui, né, na realidade desse estado maravilhoso que é Fortaleza, Ceará, o município de Prainha, né? Prainha, Aquerais. Deus nos abençoe.